Olá! Hoje, mais uma vez, conversamos com a psicóloga Thalita Del Toto e falamos sobre assuntos de comportamento. Desta vez, falando ainda sobre a sua especialidade, que é o atendimento a crianças, Thalita fala sobre birra. Quem é que não teve um filho, uma filha que em algum momento fez aquela birrinha? E para isso, Thalita, que a gente gostaria de saber em qual idade é comum e o que é definido como birra, a verdadeira birra de uma criança. Olá, é um prazer estar aqui novamente. E a birra, normalmente, ela tem início a partir de 1 ano de idade. As crianças já apresentam alguns comportamentos que a gente pode estar qualificando como uma birra. 2, 3 anos é a fase mais que elas aparecem com muita frequência e elas podem acontecer em idades um pouquinho maiores, 4, 5 anos. Tudo vai depender de como os adultos que estão convivendo com essa criança vão conseguir ajudá-la a administrar. E por que a criança reage dessa forma? Por que ela tem esse tipo de comportamento, então? A birra, ela tá sinalizando que a criança está insatisfeita com alguma coisa, é uma insatisfação. Então, na vida adulta, o que aprendemos é a controlar as nossas insatisfações. Tem alguns adultos que têm uma dificuldade também em controlar, né? Então, se isso não é bem organizado na vida infantil, leva-se para a vida adulta. Lembrando sempre que tudo que acontece na infância, a gente vai refletir de alguma maneira na vida adulta. Então, assim, as crianças, elas, nesse primeiro momento, elas estão aprendendo esse contato com o mundo. Então, assim, são muitos estímulos, muitas coisas que elas têm acesso ou que elas podem ter acesso e que elas têm vontade de fazer. E o adulto é aquele que vai permear esses ambientes e falar, ó, isso pode, isso não, isso daqui pode machucar, porque a criança ela não tem essa noção do perigo. Então é muito comum as crianças pequenas, os pais, quando elas estão indo para lugares onde são lugares que correm risco, algum perigo, os pais, não pode, tira essa criança, automaticamente muitas vezes ela chora, ela grita, ela berra. Então assim, a birra é um recurso que a criança usa. Quem diz para a criança, olha, esse recurso ele é muito bom e ele funciona, somos nós. Mas existe uma diferença, né, entre birra e uma criança mimada, vamos colocar assim? O que a gente chama, ou poderia chamar aí como uma criança mimada, são aquelas crianças que não têm regras, não têm limites, tudo que elas querem elas têm, tudo que elas querem é oferecido, independente se pode, se não pode, se é adequado ou não para a idade. Muitos adultos, para não frustrar a criança, oferecem tudo que ela quer. E aí a gente tem aquele problema que em outros momentos a gente falou sobre a questão dos nãos, da importância das regras e limites. E aí a birra ela vem justamente de encontro com esse momento, tá? Então assim, tudo vai ser um aprendizado para uma vida inteira. Não tem assim, a gente começa a ensinar a criança e a gente vai ensinar de 1 aos 2 anos, isso vai cessar. Né? Sempre vão ter momentos e períodos da vida onde a gente precisa reorganizar coisas que tem como a gente fazer e a gente pode fazer e outras coisas não. Mas na infância o recurso que a criança tem é chorar. Então ela chora, ela berra, ela se joga no chão e ela vai potencializando cada vez mais esses comportamentos. Porque o que acontece? Normalmente ela nunca faz isso dentro de casa. Ela vai começar a fazer as birras numa loja, num supermercado, num shopping. Então assim, muitas pessoas ali visualizando, muita plateia. E o que acontece? A primeira reação do pai, da mãe ou do adulto que está ali é tipo assim, vamos fazer ela parar porque eu estou morrendo de vergonha. Então a gente pega e dá para a criança o que ela quer para ela parar. E aí a criança entende que esse é um recurso que eu vou sempre poder usar para ter o que eu quero nos momentos quando eu tiver com muita gente em torno. Mas nesse caso, como é que os pais então poderiam auxiliar a criança nesse sentido, né? O que deve ser feito mediante uma situação como essa? Porque por muitos momentos os pais, eu acho que é unânime essa situação. Já vivemos algumas situações em vários. Quando você disse sobre o supermercado, eu já me identifiquei, me remeteu lá atrás, né? Quando um dos meus filhos eram pequenos, e ele fazendo birra que ele queria um produto e eu disse que não, e aí ele se jogava ao chão, ele ficou fazendo birra e eu deixei, eu simplesmente me neguei a entregar o produto a ele. Agora, se existe uma receita, se existe uma regra, eu não sei, mas não é meio que como lidar com cada situação, em cada local? Justamente. Os pais, eles vão aprendendo, junto com essa criança, a maneira como é a melhor forma de lidar com a criança. Não existe uma fórmula mágica onde a gente possa utilizar e vai ficar tudo certo.
O que acontece é assim, é adequado que os pais entendam que a criança se utiliza do ambiente porque ela sente que o adulto fica fragilizado, que o adulto fica inseguro também, porque quando a gente para pensar o quanto a gente se sente, né? Ou você pensar como você se sentiu naquele momento que seu filho se jogou no chão, é aquela sensação de insegurança, é aquela sensação de desconforto. Tá? E a criança, quando ela tá brava, quando ela tá com raiva, ela tá aprendendo a administrar tudo isso. Essas emoções, quando acontecem, a raiva ela é muita raiva. Quando a criança está feliz, é muita alegria. Então o adulto vai ensinando ela a administrar. Então quando essa raiva acontece, eu oriento muitos pais assim. Os pequenininhos de 1 ano, 2 anos, que a gente tem condições de pegar no colo e tira daquele ambiente que ela, por exemplo, a criança quer pegar uma garrafa de vidro, quer colocar o dedo na tomada, quer fazer alguma coisa que corra algum tipo de risco, a gente tira a criança dali, a gente fala, olha, aqui não pode. E oferece alguma coisa que ela possa fazer. Dá um brinquedo que interesse, faça alguma coisa com a criança que ela perceba assim, aqui eu posso e aqui não, para ela entender isso. Em ambientes públicos, o aconselhável é que a gente sempre mantenha a nossa calma, né? E é difícil, tá? Às vezes não é fácil, impossível, né? Eu sempre falo para os pais, olha, não é fácil, é um desafio, mas que se a gente se propõe a fazê-lo, a gente consegue organizar muita coisa. Então, assim, a criança começou a fazer a birra, você chega perto dela, né? Tenta conter, é importante não deixá-la se bater, não machucá-la, né? Mas olha, agacha perto dessa criança, olha para ela e fala, olha, eu sei que você está nervoso por alguma coisa, mas dessa forma que você está fazendo eu não consigo te entender. Então, ou você vai ter que tentar se acalmar, vamos tentar se acalmar e depois a gente vai resolver o que vai acontecer. E se você não conseguir se acalmar, nós vamos ter que ir embora e vai acabar o passeio. Mas quando a gente fala para a criança que vai acabar o passeio e ela não conseguir se controlar, a gente tem que fazer esse movimento de sair com ela do ambiente para ela perceber que ela perdeu aquela diversão por conta de não ter um controle, tá? Então, talvez não seja na primeira, talvez não seja na segunda, mas vai chegar um momento que essa criança vai entender que a birra não está tendo mais nenhum ganho. Pelo contrário, ela está perdendo. Tá certo, então. Muito bem, então você tem problemas aí com o seu filho com birras, né? Saiba mais com a psicóloga Thalita Del Toto, o endereço, né, o telefone da clínica de atendimento e também o seu telefone você acompanha abaixo aqui em nosso vídeo. E claro, mais uma vez, obrigada, Thalita. Eu agradeço, né, a oportunidade. Na próxima a gente tem mais assuntos a tratar aqui sobre comportamento infantil. Sim, com certeza teremos. Tá certo, obrigada.